Salve Maria Imaculada, meu povo. A impressionante visão da beata Ana Catarina Emeriti da ascensão de Jesus. Jesus sobe ao céu. Ao amanhecer do dia, saiu o Senhor do cenáculo conduzindo os 11 apóstolos pelas ruas de Jerusalém. Por todo o caminho da paixão, seguiram-nos Maria e um grupo de discípulos, onde se dera uma cena da paixão. Demoravam-se alguns momentos, explicando-lhes a significação do lugar ou um trecho dos profetas referente a isso. Onde, porém, os judeus tinham obstruído o lugar para impedir a veneração dos fiéis, mandou Jesus tirar estes obstáculos. Assim saíram da cidade e vieram a um jardim ou um lugar de oração, onde se sentaram à sombra das árvores, e Jesus ensinou e consolou-os. Como, no entanto, começava a amanhecer, tornaram-lhes os corações um pouco mais alegres na esperança de que Jesus ainda ficasse com eles. Aproximaram-se então muitas turmas de povo. Jesus continuou o caminho para o Monte Calvário e dali para o Monte das Oliveiras, onde se sentou novamente, num jardim, falando ainda muito tempo com os discípulos, como para terminar a sua obra. Já estava reunida numerosa multidão em redor de Jesus e por toda a redondeza. Em Jerusalém, correu o boato do grande concurso do povo no Monte das Oliveiras, ao qual se juntaram novos grupos da cidade. Então se dirigiu o divino Salvador ao horto do Getsêmani e subiu o Monte das Oliveiras. A multidão caminhava em procissão, subindo o monte pelos diversos caminhos de todos os lados, e muitos grupos passavam pelas moitas, pelas cercas. O Senhor, porém, tornava-se cada vez mais resplandecente e ligeiro. Os discípulos seguiam-no, mas não podiam alcançá-lo. Tendo o Senhor chegado ao cume do monte, brilhava como a luz branca do sol. Do céu, porém, desceu sobre ele um círculo luminoso que brilhava com todas as cores do arco-íris. Todos os que o seguiam ficavam parados em vasto círculo, como que ofuscados. O Senhor brilhava ainda mais do que o esplendor que o cercava. Pousando a mão esquerda sobre o peito, abençoou com a direita elevada todo o mundo, virando-se para todos os lados. A multidão ficou imóvel. Vi que todos foram abençoados. Jesus não abençoava como os rabinos, com a mão aberta para a frente, mas como os bispos cristãos. Senti com grande felicidade essa bênção sobre todo o mundo. Então se lhe uniu o próprio esplendor à luz do alto, e notei que se tornava invisível a partir da cabeça, dissolvendo-lhe a figura na luz celeste, e desaparecia como que subindo. Era como se um sol entrasse no outro, ou como uma chama entrando numa luz, ou uma centelha numa chama. Era como se fitasse o sol radioso no meio-dia, e ainda mais branco e claro. O pleno dia parecia escuro em comparação com aquela luz. Quando já não se lhe via mais a cabeça, ainda se podia distinguir-lhe os pés resplandecentes, até que desapareceu inteiramente no esplendor do céu. Inúmeras almas vieram de todos os lados, entrando nessa luz, e desapareceram no céu com o Senhor. Não posso dizer que o vi tornar-se cada vez mais pequeno, como algo que voa no ar, mas vi-o desaparecer numa nuvem de luz. Ao aparecer a nuvem luminosa, caiu, por assim dizer, um orvalho de luz sobre todos, e não podendo mais suportar essa luz, ficaram todos cheios de espanto e admiração. Os apóstolos e os discípulos achavam-se mais perto de Jesus. Estavam em parte deslumbrados e olhavam para baixo. Muitos se prostraram por terra. A Santíssima Virgem estava logo atrás dos apóstolos, olhando tranquilamente para a frente. Após alguns momentos, enquanto o esplendor diminuiu um pouco,
toda a assembleia, no maior silêncio e na mais intensa das emoções da alma, olhou para a luz do alto, que ainda ficou por algum tempo. Nessa luz, vi descer duas figuras, no começo pequenas, crescendo cada vez mais, e a aparecer com vestes longas e brancas e um bastão na mão, como profetas falando à multidão. As vozes soavam alto e forte, como de trombetas, e pareciam-me que as deviam ouvir em Jerusalém. Não se moviam, mas estavam inteiramente imóveis ao dizer as poucas palavras. Homens da Galileia, que estáis aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para subir ao céu, voltará, como o viste subir ao céu. Tendo dito essas palavras, desapareceram. O esplendor, porém, ficou ainda por algum tempo, até que, afinal, se desfez. Como do dia se passa a noite. Os discípulos estavam fora de si, sabiam agora que lhes tinham sucedido. O Senhor tinha ido embora para o Pai Celestial. Muitos caíram por terra de dor e atordoamento. Enquanto desaparecia o esplendor, recobraram o ânimo e ergueram-se cercados pelos outros. Muitos formaram grupos, as mulheres aproximaram-se também e assim se demoraram ainda olhando para o céu, pensando e falando sobre o sucedido. Depois voltaram os discípulos a Jerusalém, seguidos pelas mulheres. Alguns dos mais simples choravam como crianças, outros se conservavam recolhidos e pensativos. A Santíssima Virgem, Pedro e João estavam muito tranquilos e consolados. Vi, porém, também muitos outros que não estavam comovidos, mas descrentes e duvidosos, e que se apartaram dos outros e se afastaram. Pouco a pouco se dispersou toda a multidão. No lugar onde Jesus subiu ao céu, havia uma grande laje sobre a qual o Divino Mestre estava ensinando ainda, antes de dar a bênção e desaparecer na nuvem luminosa. As pegadas do Senhor ficaram impressas na pedra, e numa outra se imprimiu uma das mãos da Santíssima Virgem. Meio-dia já tinha passado quando toda a multidão acabou de dispersar-se. Os discípulos e a Santíssima Virgem dirigiram-se ao cenáculo, sentindo a princípio a separação de Jesus. Estavam inquietos e julgavam-se abandonados. Quando, porém, se acharam reunidos no cenáculo, encheram-se todos de consolação, principalmente pela presença calma da Santíssima Virgem no meio deles, e confiando inteiramente na palavra de Jesus, de que Maria lhes seria o centro, a mãe intercessora, recuperaram a paz de coração.